O Matheus Teixeira, como prometido, está conosco. Matheus, para a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe, claro, eu quero a sua análise sobre essa reunião. A gente está aqui tentando tatear o assunto melhor com os participantes. Me parece até que houve ali um pacto de silêncio inicialmente para não vazar informações detalhadas do que foi discutido. Fato é que essa nota do Supremo é muito vaga. Fala em transição, mas quando, de que forma, e traz a expectativa de uma resolução combinada entre esses participantes muito em breve. A gente deixa isso no radar e soma a sua análise ao que foi determinado ontem pelo ministro Gilmar Mendes. Porque essa decisão do Gilmar Mendes, você traz para a gente, tem uma interpretação dentro do Supremo que vem como uma resposta ao ministro Flávio Dino. Por quê? Tainá, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. Os dois pontos que você acaba de abordar são extremamente importantes. Vamos começar por esse que você acaba de dizer sobre a resposta que o ministro Gilmar Mendes deu ao ministro Flávio Dino. Ao menos essa é a interpretação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Assim que Edson Fachin tomou posse como presidente do Supremo, os ministros reuniram em uma reunião fechada para definir como seriam os trabalhos dali para frente com a mudança de gestão. Ficou acordado entre os ministros que sim, nós precisamos lidar com os penduricalhos, precisamos uniformizar o pagamento da magistratura e acabar com esses auxílios infinitos que acabam desgastando a imagem do Poder Judiciário como um todo, uma vez que tem juiz, procurador, promotor, membros do sistema de justiça que ganham 100, 200, 300 mil reais, verbas muito além do teto. E os ministros, nessa primeira reunião de Fachin como presidente, afirmaram: vamos então chegar a um acordo, dar uma resposta uníssona. Essa foi a palavra que eles usaram na ocasião. Vamos dar uma resposta a uma só voz sobre os penduricalhos para conseguir dar um basta a isso. E o acordo era de que o ministro Gilmar Mendes deveria conduzir esse trabalho, porque ele é o relator de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei de Minas Gerais que trata exatamente da remuneração dos ministros, da vinculação remuneratória em relação a toda a carreira sobre o Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição determina que o teto é o ministro do Supremo, a remuneração máxima, e o desembargador ganha 90,25% dessa remuneração, juiz outra porcentagem, portanto, era uma ação constitucional em que, na interpretação dos ministros, era a seara adequada para o Supremo lidar com os penduricalhos. Ocorre que veio a aprovação pelo Congresso Nacional de uma criação de uma nova verba indenizatória para a Câmara e para o Senado, que eu, Tainá, Uribe, aqui abordamos amplamente sobre isso, sobre como foi aprovada de maneira muito rápida, em menos de 6 horas, no mesmo dia as duas casas legislativas aprovaram a criação de um novo penduricalho. Isso criou novamente uma celeuma política e trouxe o assunto para o debate. O ministro Flávio Dino aproveitou que tinha uma ação, que ele era o relator, que não era uma ação constitucional, era uma reclamação que ele mesmo já havia negado seguimento. E ele, então, usa essa reclamação, que trata de apenas um município de São Paulo, para dar uma decisão com efeito geral, acabando com todos os penduricalhos. Na interpretação jurídica, não era o meio adequado para tratar do tema. Do ponto de vista técnico, apesar de todos os ministros concordarem com o mérito, havia uma divergência sobre a forma. Não era essa a forma que havia sido combinado. E o ministro Flávio Dino, portanto, atropelou os colegas e deu a decisão. O ministro Gilmar Mendes, para dar uma resposta, também deu essa decisão na mesma linha. Portanto, as duas decisões parecidas, mas, sim, era um recado político de bastidores, na verdade, do ministro Gilmar Mendes ao ministro Flávio Dino sobre essa insatisfação. Conversei com outros ministros do Supremo que também criticaram a forma como Flávio Dino conduziu o debate, porque foi na contramão do que havia sido determinado inicialmente. Para conectar com a primeira parte da pergunta da Tainá, hoje o ministro Gilmar Mendes, além do ministro Flávio Dino, também participou da reunião. E justamente por ter dado essa decisão que o ministro Gilmar Mendes, portanto, não só o relator que havia iniciado o debate sobre isso, que a gente amplamente abordou, que foi o ministro Flávio Dino, e o presidente Edson Fachin participaram, mas também Gilmar Mendes participou dessa reunião, que é lida como um recuo do Supremo. O Supremo manteve o julgamento para esta quinta-feira, que vai julgar o referendo da liminar do ministro Flávio Dino, ou seja, o plenário, os 10 ministros, que está desfalcado devido
a questão de Jorge Messias, que ainda não foi aprovado, vão se reunir e vão dizer em conjunto. O colegiado, o Supremo Tribunal Federal vai se reunir para referendar, para respaldar a decisão do ministro Flávio Dino. Mas agora, depois dessa reunião com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e numa nota, como a Tainá mesmo acabou de dizer, meio vaga, difícil de interpretar, porque são apenas 3 parágrafos. Um dele lista quem estava presente, os ministros, os presidentes dos poderes, o presidente do TCU, e no segundo parágrafo diz que eles estão preocupados com a remuneração, com respeito ao teto constitucional remuneratório, e que eles acordaram que vão propor em conjunto uma regra de transição sobre o fim desses pagamentos. Agora vamos entender o que vai ser essa regra, né, Tainá? É uma regra, por exemplo, os juízes já ganham R$46 mil, às vezes um pouco menos. E além dos 46 mil, eles também ganham essa verba indenizatória. Então, segundo o Supremo, acordaram que eles não podem simplesmente gastar 46 mil e acabar toda a verba indenizatória de uma vez, que pode ter uma regra de transição. E essa regra de transição é que a gente está acompanhando e tentando apurar. Como vai ser essa regra? Vai manter os pagamentos por mais um mês, por mais um ano, por mais 2 anos? Qual é essa transição exatamente, que não está muito claro e que a gente ainda está tentando descobrir? Estamos falando com as fontes porque as informações públicas de momento são apenas essa, que o Supremo e o Congresso concordaram, combinaram de aprovar, de propor uma regra de transição. Vamos tentar descobrir qual será de fato essa regra. Fato é que ela pode abrir brecha para que os pagamentos de penduricalhos não sejam cessados imediatamente, uma vez que, como mesmo diz a nota do Supremo, haverá uma regra de transição, Tainá.